Então, estamos aqui no nosso primeiro podcast Elas. Eu estou aqui com a nossa pastora Dalila e a gente hoje vai estar anunciando a novidade que a gente ficou de dar para vocês no culto do dia 6. A gente prometeu e a gente veio aqui para dizer que novidade é essa. Então, eu quero saber, pastora, que novidade é essa? Será que elas estão curiosas, Paula? Eu acho que tá. Deixa eu te falar, mas eu não vou contar. Meu Deus, por que, pastora? Eu vou fazer melhor. Eu vou continuar de onde paramos. Eu vou mostrar a novidade. Meu Deus, que novidade será essa? Qual é a novidade que ela vai trazer aqui pra gente? Então, vou começar mostrando aqui as costas do que é o nosso devocional. Nós estamos aqui hoje para lançar o primeiro devocional das mulheres da nossa igreja. Meu Deus, que sonho! Isso aqui realmente é a materialização de uma promessa, em obediência ao Senhor, né? Meu Deus, e falando de obediência, a gente quer saber, né, pastora? Como que surgiu esse devocional? Como que ele nasceu no seu coração? Explica um pouquinho pra gente como foi isso. Então, mais ou menos no meio do ano de 2023, o Senhor começou a colocar no meu coração o desejo e eu percebi claramente o Senhor me falando: escreve o teu secreto. Meu Deus. E quando eu ouvi essa palavra, eu comecei então a me preparar para isso. E no dia 1º de janeiro desse ano, 2024, na primeira manhã, na primeira madrugada, né? Quem me conhece sabe da oração na madrugada. A primeira madrugada, às 5 da manhã, eu estava de papel e caneta na mão, com o meu caderninho lá e anotando tudo aquilo que Deus ia colocando no meu coração. Lendo a Bíblia, meditando, orando e recebendo aquelas mensagens do céu e escrevendo, né? Às vezes um texto enorme, às vezes pequenas reflexões, mas palavras que o Senhor colocava no meu coração. Dia após dia, escrevendo, registrando, deixando tudo lá em obediência ao Senhor. E assim começou a nascer o nosso devocional. Meu Deus, e é interessante que a gente está no ano da diligência, né, pastora? E a senhora diligentemente obedeceu dia após dia, ali 5 da manhã. Não é fácil, né? Não. Tem dias que a caneta até quer falhar, tem dias que você não quer levantar, tem dias que o cansaço é maior, mas existe um chamado que arde, que queima, que te motiva e que quando você obedece, né, entendendo que a diligência ela é uma ação, né, é um posicionamento, é uma ação em direção a um propósito, a um projeto, e quando isso queima de verdade, a gente vai fazendo acontecer. É isso. E falando em devocional, né, a gente sabe que é importante nós ter esse momento de oração, mas na visão da senhora, qual é a importância da mulher ter esse devocional em mãos? Qual é a importância disso na vida dela? Eu falo disso trazendo para vocês o entendimento do que é aquilo que o Senhor me falou, né? Eu lembro que em um determinado momento o Senhor falou para mim, num outro momento eu quero contar mais claramente sobre isso, em uma visão, e ele dizia para mim que eu precisava estar no secreto ou eu não iria suportar a pressão. E Deus me chamou para o secreto para que eu conseguisse suportar algumas coisas pelas quais Ele iria me fazer passar, me conduzir, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma vida muito cheia de muitos eventos, a gente vive numa sociedade em que a mulher precisa dar conta de tudo, e isso está sendo meio desconstruído, graças a Deus, né? Porque nós realmente não precisamos dar conta de tudo, mas existe algo que deve ser inegociável, que é estar dia após dia na presença. Por quê? Porque eu só consigo ouvir pessoas com quem eu me relaciono. Quando eu escuto Deus, quando eu me relaciono com Deus, quando eu começo a ouvir a voz de Deus, então eu começo a trazer para a minha vida, seja emocional, seja para a minha vida familiar, profissional, em todas as áreas, eu começo a ouvir direções claras de Deus, né? Eu me lembro, Paula, que uma irmã falou para mim assim, ela disse: pastora, a senhora está escrevendo todo dia e todo dia tem alguma coisa para escrever? E assim, essa irmã é muito preciosa, ela não fez essa pergunta nem como uma forma de crítica, nada disso. Pelo contrário, ela queria, de forma curiosa mesmo, entender, será que todo dia você tem que escrever?
E aí eu volto à pergunta, será que todo dia Deus tem alguma coisa para falar pra gente? Será que Deus fala ainda nos dias atuais? Sabe, Paulo, uma das coisas que mais queimava no meu coração, eu dizia para Deus, eu dizia assim, Senhor, aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas da nossa geração? Aonde estão aqueles que vão fazer a diferença? E quando o Senhor me chamou para o secreto, eu comecei a entender que não tem faltado profeta, não tem faltado Deus que fala, tem faltado pessoas que ouvem. Sim. Então, no relacionamento, a gente começa a aguçar os nossos ouvidos e Deus continua e começa, né, na verdade, continua falando aos nossos corações. E eu respondi a essa irmã, eu disse para ela, irmã, todos os dias, o Senhor me dá algo. Uma frase, um pequeno texto, às vezes quase uma redação, mas todos os dias o Senhor fala algo. Se a gente está ali disposta, disponível para ouvir, o Senhor tem uma palavra. É verdade, né? E eu participei, tive a honra de participar, né, da construção do devocional. Peguei ali os caderninhos da senhora para digitar tudo. E quando eu estava lendo ali, né, Deus ia me ministrando de maneira assim poderosa. Às vezes em 3 linhas, às vezes num textão que pegava outra página. Mas Deus falava em todos os momentos, assim, eu me sentia assim, oh meu Deus, dá vontade de sair correndo e falando para todo mundo as revelações que eu estava recebendo ali. E eu imagino que deve ter sido incrível, né? Esse 6 meses, né? Que a gente vai explicar um pouquinho agora como ele vai funcionar. Mas a gente já tem 6 meses pronto e os outros 6 meses, até agora, dezembro, a gente conclui, né? Faz mais downloads do céu aí para a gente poder receber mais de Deus. Mas foi, assim, uma construção incrível. E falando nisso, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, né? Como é o devocional, como é que elas vão fazer esse devocional para elas entenderem um pouco mais essa dinâmica. Antes de eu explicar, eu queria só lembrar, na verdade, eu queria falar para vocês algo que foi uma confirmação de Deus, né? Depois que Deus falou comigo, escreve o teu secreto, ele usou essa frase, escreve o teu secreto. E eu comecei a obedecer ao Senhor, como eu falei para vocês no 1º de janeiro. E quando eu estava no meio desse ano de 2024, já com um semestre escrito do devocional, eu fui pregar num determinado lugar e uma mulher, as profetas, as profetisas, né, os profetas de Deus, uma mulher me procurou e ela disse, pastora, Deus mandou te dizer algo. E ela disse assim, eu não sei se faz sentido, mas ele disse, escreve o teu secreto. A mesma frase que Deus havia me dito, né? Então, assim, a alegria de estar exatamente no tempo certo, alinhada ali naquele kairós de Deus, né? Eu já tinha ouvido, eu agradeci a irmã com muito carinho, com muita alegria e recebi aquela palavra de confirmação. E como é que funciona o nosso secreto? Primeiro, a gente tem que dizer que quando eu comecei a escrever e a ler, a escrever o secreto, a escrever o meu devocional, eu estava lendo a Bíblia 365, né? Que é exatamente essa Bíblia que a gente colocou aqui e que muitas irmãs já começaram a adquirir. E essa Bíblia, ela é muito peculiar. Por quê? Porque ela tem exatamente os 365 dias do nosso ano. E ela está lá dividida, marcadinha. Você lê 1º de janeiro e aí você circula lá e você vai acompanhando toda a leitura bíblica e todo dia você lê um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, um salmo e um provérbio. Às vezes mais de um salmo, mas eles estão ali, você passeia pelo Antigo, Novo Testamento, Salmos e Provérbios em um dia, durante os 365 dias do ano. E até a Paula fez uma pesquisa, né? Fala aí, Foi. Paula. Aqui atrás, na Bíblia, ela fala que com apenas 15 minutos por dia, você lê porções do Antigo, do Novo, livros de Salmos e Provérbios. Então, eu fiz o teste, né? Porque como uma boa colérica, eu fui testar. E aí, eu coloquei o meu cronômetro e li em mais ou menos 11 minutos, né? Então, como eu faço uma leitura um pouco mais rápida, né? Para quem lê um pouco mais devagar, realmente em 15 minutos você tem ali a sua leitura do dia. E dá para incluir no seu devocional diário, né? Leitura da Bíblia, oração, tempo de louvor. Então, se você tem pouco tempo para fazer o seu devocional, essa Bíblia é sensacional para você conseguir encaixar ali no seu dia. Dá para encaixar de manhã, no horário de almoço, um tempinho ali quando tá voltando do trabalho, às vezes dentro do ônibus mesmo, a gente vem colocando a leitura em dias. O ideal é que se faça num lugar tranquilo, calmo, né? Mas se você não dispõe
desse tempo, se você, não consigo, não consigo ter esse tempo, já acordo muito cedo, já acordo na loucura do dia. Então, dá para você ler essa Bíblia com apenas 15 minutinhos por dia. Uau, a desculpa do tempo, ela não existe, né? E assim, eu vou falar um pouco agora sobre o nosso devocional, né? Além de você, quando você receber, você vai ver a qualidade, está incrível, está maravilhoso. Eu quero começar dizendo que nós estamos aqui com o devocional do primeiro semestre. Por quê? Porque eu continuo escrevendo o meu secreto. Então, o último dia de dezembro, 31 de dezembro, eu vou estar escrevendo a última página desse secreto desse ano de 2024. Ele está muito atualizado, porque é o primeiro semestre deste ano de 2024. Nós vamos usá-lo em 2025, a partir do 1º de janeiro, né, Paula? E aí, eu vou mostrando aqui mais ou menos, mas a gente vai começar... Nós temos adesivos. Uau! Se mulher gosta de adesivo, tem as nossos detalhes. Mas eu já quero dizer, você coloca suas metas, aí tem um plano de leitura, você coloca os livros que você quer ler no ano, jejuns. E aí, você já vai começar o mês de janeiro. Gente, o que a gente fez? Como aconteceu isso aqui? Eu cheguei para Paula e eu falei, Paula, eu queria muito que por conta de 2025 o tema ser algo que aí é outra novidade. Eu queria que a gente tivesse com o nosso devocional, mas eu só termino em dezembro. E aí a Paula falou, né? Minha mãe, por que você não escreve o primeiro semestre? E aí, então, em parceria, né, nós começamos. Eu dei os meus caderninhos para ela e ela começou a digitar lá, fez uma maratona. Tem aqui muito suor, né, Paula? Muitos dias, muitas noites. E aí, a gente construiu dessa maneira. Então, assim, a gente tem o primeiro dia, e aí cada dia tem a oração do dia, tem o desafio do dia, e aí a gente vem aqui com os seus próprios downloads. Porque lembra que eu falei que Deus fala todos os dias? Então, Deus vai falar com você. Você vai ler o devocional, você vai colocar seus motivos de oração, motivos para agradecer. Existe um desafio, esses desafios estão perfeitos. Mas como é que funciona a leitura? Aqui nós temos as referências. Todas as nossas referências bíblicas, elas estão de acordo com a nossa Bíblia 365. Então, se você quiser facilitar ainda mais a sua leitura, o seu devocional, você vai ler o devocional junto com a Bíblia 365. Mas eu não tenho, eu não quero comprar. Você pode usar a Bíblia que você tem em mãos, isso não vai ser um problema. Claro que vai ser um pouco mais... vai demandar um pouco mais de atenção na sua leitura, porque os textos, eles são pinçados, né? Assim, dentro da Bíblia, ela é uma Bíblia toda reestruturada, e o devocional, como foi feito, escrito, baseado nessa leitura, então a gente baseou cada versículo, cada localização do texto nessa Bíblia. E vai facilitar se você tiver com ela, claro, sim, né, Paulo? Facilita demais, porque até para quem não tem muita experiência, né, tem versículos que é, por exemplo, o capítulo 1. Então, o capítulo 1, você sabe, Gênesis 1 você lê. Mas tem versículos que é tipo Gênesis 3, do 4 ao 10. E aí complica um pouquinho mais para você ir procurar. Então, são várias referências no dia. Se você tem a Bíblia 365, você só abre no dia 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro vai estar lá, você vai ler, acabou. Dá o chequezinho lá. E passou. Então, ali você já sabe que leu, você já vai para o devocional. O devocional já é baseado na leitura, né? Às vezes em cima de um capítulo, às vezes em cima de mais de um, porque eles algumas vezes se conectam. Então, você vê um texto do Antigo e do Novo se conectando ali, criando algo, né, que vem de Deus mesmo, que Deus é assim, ele faz isso, né, faz belas conexões, e a Bíblia nos ensina isso o tempo todo. Então, a Bíblia 365, ela é perfeita para isso. Sem contar que aqui, você seguindo dia a dia, você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Se você nunca teve a disciplina, né, de conseguir ler a Bíblia em um ano, ou se você lia e muitas vezes não entendia o que estava lendo, com a ajuda do devocional ali, eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro, né? Você que já tem o hábito da leitura, aí vai fluir. E você que não tem esse hábito, vai se apaixonar, eu tenho certeza, né? E o nome do devocional é Presença. Aí não pode contar ainda, mas ela quase contou o outro segredo.
o tema do devocional é presença. E a gente espera que vocês sejam abençoadas, que vocês sejam edificadas. Não foi planejado por mim, eu nunca sonhei em escrever um devocional, mas em obediência ao Senhor, imediatamente eu comecei em janeiro desse ano e está aqui. Nosso primeiro devocional, Elas, e a gente produziu esse cenário aqui todinho. Se a gente se produziu, no básico aqui, para que você pudesse receber essa notícia de primeira qualidade, com muita honra, com muita graça, com muito favor de Deus, e esperando que esse devocional possa abençoar o seu ano 2025. Sim. Eu quero, em nome de todas as mulheres, agradecer à senhora por sua obediência a Deus, por sua diligência, por nos inspirar com essa garra, com essa força que a senhora tem, porque eu sei que não é fácil para a senhora ser essa pessoa diligente, mas quando a gente faz para Deus, se torna leve, né? Se torna muito leve. Então eu sei que a senhora faz para Deus, a senhora nunca fez com a intenção de fazer algo, de vender nada. Nós não estamos aqui para vender nada. Exatamente. Inclusive, assim, o lucro desses devocionais é quase zero, né? A intenção mesmo é que as mulheres entrem nesse ano realmente vivendo aquilo que a senhora primeiro viveu, que a senhora primeiro cultivou, para que nós, como discípulas, como filhas, pudéssemos trilhar esse caminho. A senhora foi uma desbravadora abrindo esse caminho, e esse ano a gente vai ter uma total facilidade, porque nesse ano passado a senhora não teve um devocional com desafios, com tudo isso, né? E esse ano a gente está tendo isso, e a gente vai ter a oportunidade de ter um ano inteiro de devocional, porque tem 6 meses aqui, mas vai vir o próximo, vamos lançar o 2025.2, e a gente está com essa facilidade porque a senhora disse sim. Então, muito obrigada pelo seu sim. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse devocional seja um marco, um divisor de águas de fato, para o que Deus vai fazer a partir de então na vida das mulheres da Igreja Morada e na vida de muitas outras mulheres ao longo da nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então é isso, encerramos por aqui. Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau.